Citada a exigência dos instrutores em relação a qualquer exigência exterior, porventura até mesmo política, com a qual a disciplina do oculto nada pode ter a ver. Demagogos políticos sabem, via de regra, o que se deve exigir de outras pessoas, quanto a exigências impostas a si mesmos, costumam falar muito menos. E com isto se relaciona, diretamente, a terceira condição para a disciplina do oculto. O discípulo terá de lutar para elevar-se à concepção de que seus pensamentos e sentimentos têm tanta importância para o mundo quanto os seus actos. Terá de reconhecer o fato de que é tão pernicioso odiar seu semelhante como nele bater. Isso me leva também a reconhecer que não faço apenas algo por mim quando me aperfeiçoo a mim mesmo, mas também em prol do universo. O universo tira de meus sentimentos e pensamentos puros tanto proveito quanto da minha boa conduta. Enquanto não puder crer nessa importância universal de meu interior, não servirei para ser discípulo. Só estarei impregnado da verdadeira crença na importância de meu interior, de minha alma se trabalhar nesse anímico da mesma maneira como se o mesmo fosse, no mínimo, tão real quanto tudo que é exterior. Terei de admitir que meu sentimento produzirá tanto efeito quanto uma ação de minha mão. Com isto, em verdade, está expressa a quarta condição, adquirir a concepção de que a verdadeira entidade do ser humano não reside no exterior, mas no interior. Quem se considera só um produto do mundo exterior, um resultado do mundo físico, nada alcançará na disciplina do oculto. Sentir-se como um ser anímico espiritual é um fundamento para tal disciplina. Quem avança para tal sentimento será capaz de discernir o dever interior do resultado exterior. Aprende a reconhecer que um não pode ser medido diretamente pelo outro. O discípulo terá de encontrar a correta posição central entre o que as condições exteriores impõem e o que ele reconhece como certo para a sua conduta. Não deve impor ao seu meio ambiente algo para o qual este não pode ter compreensão alguma, mas também deve estar totalmente livre do vício de só fazer o que é aprovado por esse meio ambiente. A aprovação para suas verdades, ele a terá de procurar unicamente na voz de sua alma honesta e que luta em busca do conhecimento. Contudo, deve aprender de seu meio ambiente tanto quanto possível, a fim de descobrir o que lhe convém e é útil. Dessa forma desenvolverá, em si próprio, aquilo que se denomina na ciência do oculto a balança espiritual. Sobre um de seus pratos encontrás um coração aberto para as necessidades do mundo exterior, sobre o outro, firmeza interior e perseverança inabalável. E com isto é indicada a quinta condição, a perseverança na obediência a uma decisão uma vez tomada. Nada poderá levar o discípulo a afastar-se de uma decisão tomada, a não ser a simples constatação de haver incorrido em equívoco. Cada decisão é uma força, e mesmo que essa força não tenha êxito diretamente no lugar para onde é dirigida, actuará à sua maneira. O sucesso só é decisivo quando se realiza um acto por cobiça. Mas todos os actos realizados por cobiça são destituídos de valor perante o mundo superior. Aqui importa unicamente o amor, a uma ação. Nesse amor deverá esgotar-se tudo o que impele o discípulo a uma ação. Assim, ele também não cansará de sempre tornar a converter uma decisão em ação, por mais frequentemente que a mesma lhe tenha sido mal sucedida. E dessa forma atingirá o ponto de não mais aguardar os efeitos exteriores de seus actos, mas de satisfazer-se nas ações em si. Aprenderá a sacrificar seus actos, até mesmo todo o seu ser ao mundo, como quer que este venha acolher seu sacrifício. Quem quiser tornar-se discípulo terá de pôr-se à disposição de tal acto sacrificial. Uma sexta condição é o desenvolvimento do sentimento de gratidão perante tudo que é proporcionado ao ser humano. Deve-se estar cônscio de que a própria existência é um presente de todo o cosmo. Quanto não é necessário para que cada um de nós possa receber e viver sua existencial ou quanto não devemos a natureza de outras pessoas. A esses pensamentos deverão ter inclinação os que almejam a disciplina do oculto.
Quem não conseguir abandonar-se a eles não será capaz de desenvolver, dentro de si, aquele amor universal, necessário para chegar à cognição superior. Algo que eu não amo não se me pode revelar. E cada revelação tem de preencher-me de gratidão, pois através dela me torno mais rico. Todas as citadas condições têm de unir-se numa sétima: compreender a vida incessantemente no sentido em que as condições o exigem. Por meio disto, o discípulo cria a possibilidade de dar à sua vida um caráter uniforme. Cada uma de suas manifestações de vida estará em harmonia recíproca, e não em contradição. Ele estará preparado para a calma que deverá alcançar no decurso dos primeiros passos na disciplina do oculto. Se alguém tiver séria e honesta vontade de cumprir as condições indicadas, poderá então decidir-se pela disciplina espiritual. Estará então disposto a seguir os citados conselhos. Pode parecer a alguém que muita coisa nesses conselhos seja algo exterior. Tal pessoa talvez esperasse que a disciplina se desenrolasse em formas menos severas. Mas tudo que é interior tem de exprimir-se num elemento exterior. Contudo, tão pouco quanto possa estar presente um quadro enquanto existe apenas na mente do pintor, tanto menos a disciplina do oculto sem expressão exterior. Somente dão pouca atenção a formas rigorosas os que não sabem que o interior tem de chegar à expressão no exterior. É verdade que o importante é o espírito de uma coisa, e não a forma. Mas tal como a forma sem o espírito é fútil, assim o espírito seria inativo se não criasse para si uma forma. As condições propostas são apropriadas a tornar o discípulo suficientemente forte para cumprir as demais exigências que a disciplina terá de impor-lhe. Se lhe faltarem essas condições, ele se deterá em ponderações ante cada nova exigência. Sem elas não poderá ter a necessária confiança nas pessoas. E é sobre confiança e verdadeiro amor ao ser humano que toda aspiração à verdade terá de ser consolidada. Ela terá de ser edificada sobre eles, embora daí não provenha, pois só pode brotar da própria força anímica. E o amor ao ser humano terá de, aos poucos, expandir-se para o amor a todos os seres, até mesmo a existência toda. Quem não cumprir as mencionadas condições tampouco terá o pleno amor a todo edificar, a todo criar, nem a inclinação a abster-se de todo destruir, de todo exterminar como tais. O discípulo terá de tornar-se tal que jamais venha a destruir algo pelo simples destruir, nem através de ações nem por meio de palavras, sentimentos e pensamentos. Para ele, deverá existir alegria frente ao brotar, frente ao vir a ser. Ele só poderá estender a mão para uma destruição se também for capaz de, a partir e através da destruição, promover vida nova. Com isto, de forma alguma se quer dizer que o discípulo deve assistir à maneira como o mal se alastra, mas ele deverá procurar até mesmo no mal aquelas facetas pelas quais possa transformá-lo num bem. Cada vez mais se conscientizará de que o melhor combate ao mal e ao imperfeito consiste em criar o bom e o perfeito. O discípulo sabe que do nada, nada poderá ser criado, mas que o imperfeito poderá ser transformado em algo perfeito. Quem desenvolve essa inclinação para o criar logo encontrará também a faculdade de comportar-se corretamente frente ao mal. Quem se dedica à disciplina do oculto precisa estar cônscio de que por meio dela se deverá edificar, e não destruir. Portanto, terá de possuir vontade para o trabalho sincero e dedicado, e não para a crítica e para a destruição. Deverá ser capaz de devoção, pois terá de aprender o que ainda desconhece. Deve olhar com devoção para aquilo que se lhe descerra. Trabalho e devoção, eis os sentimentos básicos que se deve exigir do discípulo. Um ou outro sentirá que não consegue progredir na disciplina, apesar de, em sua opinião, trabalhar incansavelmente. Isto provém do fato de ele não ter aprendido o trabalho e a devoção em seu correto sentido. Terá menor êxito o trabalho que for empreendido em função desse êxito, e trará menor progresso aquele aprendizado que decorre sem devoção. O amor ao trabalho, e não ao êxito,
faz por se progredir. E se o aprendiz busca um pensar sádio e um julgar seguro, então não há razão para, através de dúvida e desconfiança, atrofiar a devoção. Não será preciso chegar a servil dependência no julgar pelo facto de, ao se receber uma comunicação, não se oferecer primeiro a própria opinião, mas a devoção e dedicação calmas. Aqueles que, relativamente à cognição, alcançaram algum resultado sabem que tudo deve não ao obstinado juízo pessoal, mas à serena escuta e assimilação. Nunca se deve esquecer não ser mais preciso aprender o que já se é capaz de julgar. Portanto, querendo-se somente julgar não se poderá mais aprender. Na disciplina do oculto importa, no entanto, o aprender. Aí o discípulo deve estar inteiramente permeado da vontade de ser um aprendiz. Se não compreender algo, será melhor abster-se de julgar do que condenar. Que deixe a compreensão para mais tarde. Quanto mais se sobe nos graus do conhecimento, mais se faz necessário esse sereno e devocional escutar. Todo conhecimento da verdade, toda a vida e atividade no mundo do espírito torna-se subtil nos planos superiores, comparada às operações do intelecto comum e a vida no mundo físico. Quanto mais os círculos do homem se ampliam, tanto mais subtis serão as operações que ele terá de executar. É por ser isso um facto que os homens chegam, relativamente aos planos superiores, a tão diferentes pareceres e pontos de vista. Todavia, também quanto às verdades superiores existe, com efeito, uma só opinião. Pode-se chegar a essa opinião única tendo-se elevado, por meio de trabalho e devoção, o olhar realmente à verdade. Só pode chegar a uma opinião diferente da única verdadeira quem, sem suficiente preparo, julga de acordo com as suas representações predilectas, seus pensamentos habituais, etc. Assim como só há um parecer sobre um teorema matemático, também ocorre com respeito às coisas dos mundos superiores. Mas é necessário primeiramente preparar-se para poder chegar a tal parecer. Se alguém ponderasse sobre isto, as condições dos instrutores do oculto não o surpreenderiam. É inteiramente certo que a verdade e a vida superior residem em cada alma humana, e que cada um pode e deve encontrá-las por si. Mas elas jazem em profundezas, só podendo ser buscadas de suas fundas cavidades depois de afastados os obstáculos. Acerca de como se realiza isso, só pode aconselhar quem dispõe de experiência na ciência do oculto. Quem dá tal conselho é a ciência espiritual. Ela não impõe uma verdade a ninguém, não preconiza dogma algum, indica, porém, um caminho. Com efeito, cada um, mas talvez só depois de mais encarnações, poderia também encontrar esse caminho por si. Todavia, o que é alcançado na disciplina do oculto é uma abreviação do caminho. Por seu intermédio, o indivíduo chegará mais cedo a um ponto em que poderá colaborar nos mundos onde o bem-estar do ser humano e a evolução humana são fomentados por meio de trabalho espiritual. Com isto estão indicadas as coisas que devem ser comunicadas acerca da aquisição de experiência cósmica superior. No próximo capítulo, essas explanações terão sequência ao demonstrarmos o que ocorre nos membros mais elevados da natureza humana, no organismo anímico ou corpo astral e no espírito ou corpo mental, durante essa evolução. Por meio disso, essas comunicações serão situadas sob uma nova luz, podendo-se adentrá-las em sentido mais profundo. Sobre alguns efeitos da iniciação. Um dos princípios da verdadeira ciência oculta reza que quem a ela se dedica o faça com plena consciência. A pessoa nada deverá praticar nem exercitar sem conhecer os possíveis efeitos. Um instrutor, ao dar a alguém um conselho ou uma instrução, sempre lhe dirá concomitantemente o que ocorrerá no corpo, na alma ou no espírito de quem aspira ao conhecimento superior. Aqui serão indicados alguns dos efeitos produzidos na alma do discípulo. Somente quem conhece coisas como as aqui comunicadas poderá, em plena consciência, praticar os exercícios que levam ao conhecimento dos mundos suprasensoriais.
e só este será um autêntico discípulo. Todo tactear às cegas é rigorosamente proibido na verdadeira disciplina do oculto. Quem não está disposto a executar sua disciplina de olhos abertos pode tornar-se médium, mas não conseguirá chegar a ser um clarividente no sentido da ciência do oculto. Quem, nesse sentido, fizer os exercícios descritos nos capítulos precedentes, quanto à aquisição de conhecimentos suprassensoriais, passará por certas transformações no assim chamado organismo anímico. Este último somente é perceptível ao clarividente. Ele pode ser mais ou menos comparado a uma nuvem anímico-espiritual luzente, em cujo centro se acha o corpo físico do homem. Nesse organismo os instintos, apetites, paixões, representações, etc., tornam-se espiritualmente visíveis. Apetites sensuais, por exemplo, nessa esfera percebem-se qual irradiações vermelho escuras de determinada forma. Um pensamento puro e nobre terá sua expressão qual uma irradiação roxo-avermelhada. O conceito nítido, formado pelo pensador lógico, é sentido qual uma figura amarelada com contornos bem determinados. O pensamento embaraçado da mente confusa apresenta-se como figura de contornos indefinidos. Os pensamentos de pessoas com concepções unilaterais e obstinadas surgem com contornos nítidos e móveis. Os das personalidades acessíveis a ideias de outros percebem-se com contornos móveis e variáveis, e assim por diante. Quanto mais o indivíduo avança em sua evolução anímica, tanto mais regularmente estruturado se tornará seu organismo anímico. No indivíduo com uma vida anímica pouco desenvolvida, este é embaraçado, não estruturado. Mas também em tal organismo anímico carente de estruturação o clarividente pode perceber uma formação que se destaca nitidamente do meio circundante. Esta se estende do interior da cabeça até o centro do corpo físico, assemelha-se a uma espécie de corpo autônomo, provido de certos órgãos. Os órgãos que devem ser aqui abordados em primeiro lugar são espiritualmente percebidos nas imediações das seguintes partes do corpo físico: o primeiro entre os olhos, o segundo nas imediações da laringe, o terceiro na região do coração, o quarto na vizinhança da assim chamada cavidade do estômago, o quinto e o sexto situam-se no abdômen. Essas formações são denominadas, pelos especialistas no oculto, rodas chakras, ou também flores de loto. São assim chamadas por causa da semelhança com rodas ou flores. Deve-se considerar, todavia, que naturalmente tal expressão tem significado tão exato quanto a denominação asas pulmonares para as duas partes do pulmão. Assim como neste último caso se sabe que não se trata de asas, também aí se terá de considerar o caráter apenas metafórico da denominação. Essas flores de loto são, no indivíduo pouco evoluído, de cores escuras e calmas, imóveis. No caso do clarividente, porém, estão em movimento e possuem matizes brilhantes. Também em relação ao médium se dá algo semelhante, porém de outra maneira. Sobre isso não se pretende entrar em detalhes aqui. Quando um discípulo começa a praticar seus exercícios, o primeiro facto que acontece é de as flores de loto se aclararem. Mais tarde, elas começarão a girar. Quando isto suceder, começará a faculdade da clarividência. Pois essas flores são os órgãos sensoriais da alma. E sua rotação é a expressão de que se estão efetuando percepções no plano suprassensorial. Ninguém é capaz de percepções de algo suprassensorial antes que seus sentidos astrais se tenham formado dessa maneira. O órgão sensorial espiritual situado na vizinhança da laringe possibilita o discernimento clarividente do modo de pensar de um outro ser anímico e permite, também, a observação mais profunda das verdadeiras leis dos fenômenos da natureza. O órgão na vizinhança do coração descerra um conhecimento clarividente da espécie de sentimentos de outras almas. Quem o desenvolveu também é capaz de reconhecer determinadas forças mais profundas em animais e plantas.
Por meio do sentido nas imediações da assim chamada cavidade do estômago, alcança-se o conhecimento de faculdades e talentos das almas. Chega-se a discernir que papéis desempenham animais, plantas, minerais, metais, fenômenos atmosféricos e assim por diante no governo da natureza. O órgão próximo à laringe tem 16 pétalas ou raios, o que fica perto do coração, 12, o que fica na vizinhança da cavidade do estômago, 10. Certas atividades anímicas relacionam-se com as formações desses órgãos sensoriais. E quem exercer essas atividades de um modo bem determinado contribuirá com algo para o desenvolvimento dos respectivos órgãos sensoriais espirituais. Da flor de loto de 16 pétalas, 8 pétalas já estavam desenvolvidas num grau evolutivo anterior do ser humano, em tempos remotíssimos do passado. Para esse desenvolvimento o ser humano, por si, em nada contribuiu. Ele as recebeu qual uma dádiva da natureza quando ainda se encontrava num estado de consciência onírica abafado. Quando, depois, a consciência se aclarou, obscureceram-se as pétalas e cessaram suas atividades. As outras 8 o ser humano poderá, por si, desenvolver por meio de exercícios conscientes. Desse modo, toda a flor de loto tornar-se-á luminosa e móvel. Do desenvolvimento de cada uma dessas 16 pétalas depende a aquisição de certas faculdades. Mas, como já foi mencionado, o ser humano só poderá desenvolver conscientemente 8 delas, as outras 8 surgirão, então, por si. A evolução ocorre da seguinte forma: o indivíduo terá de dedicar atenção e cuidados a certos processos anímicos que geralmente vem executando despreocupada e distraidamente. Existem 8 desses processos. O primeiro consiste na maneira como se adquirem representações mentais. Com relação a isso, o indivíduo costuma entregar-se ao acaso. Ele ouve isso e aquilo, vê uma coisa ou outra, formando, de acordo, seus conceitos. Enquanto proceder assim, sua flor de loto de 16 pétalas permanecerá totalmente inerte. Só começará a ativar-se quando ele tomar nas mãos a autoeducação nesse sentido. Para esse fim, ele terá de atentar às suas representações mentais. Cada representação terá de ganhar importância para ele. Nela ele terá de ver uma determinada mensagem, uma notícia sobre coisas do mundo exterior. E não se deverá dar por satisfeito com representações mentais que não tiverem tal importância. Terá de dirigir toda a sua vida de conceitos de modo a torná-la um fiel espelho do mundo exterior. Suas aspirações terão de visar ao afastamento de representações mentais incorretas de sua alma. O segundo processo anímico diz respeito, em sentido semelhante, às resoluções do indivíduo. Ele deverá somente decidir-se, até mesmo nos assuntos mais insignificantes, a partir de deliberações plenamente refletidas e fundadas. Tudo agir e refletido, tudo o que for sem significado ele deverá manter afastado de sua alma. Para tudo deverá ter razões bem ponderadas. E deverá abster-se de tudo para o que nenhuma razão importante o impele. O terceiro processo anímico diz respeito à fala. Apenas o que tem sentido e importância deverá sair dos lábios do discípulo. Todo falar por falar o desviará de seu caminho. A maneira costumeira de conversação, em que se conversa misturando ao acaso assuntos variados, deve ser evitada pelo discípulo. Isso não quer dizer que porventura ele deve excluir-se do relacionamento com seus semelhantes. É precisamente no relacionamento que sua fala terá de ganhar significado. A cada um ele corresponderá com palavra e resposta, mas fala-o refletidamente e de maneira ponderada em todos os sentidos. Jamais falará de modo infundado. Tentará não falar de mais e nem de menos. O quarto processo anímico refere-se ao estabelecimento de regras para os actos exteriores.
O discípulo terá de procurar organizar seus actos de tal forma que estejam em sintonia com os actos de seus semelhantes e com os acontecimentos de seu meio ambiente. Terá de abster-se de actos que sejam perturbadores para os outros ou que estejam em contradição com o que acontece ao seu redor. Procurará organizar seu agir de tal forma que este se entrose harmoniosamente em seu meio ambiente, em sua situação de vida e assim por diante. Quando algo de fora o levar a agir, ele observará cuidadosamente de que forma poderá melhor corresponder a esse estímulo. Quando agir a partir de si, ponderará claramente sobre os efeitos de sua maneira de agir. O quinto processo que se tomará em consideração repousa na organização de toda a vida. O discípulo terá de procurar viver de conformidade com a natureza e o espírito. Não precipitará nada e nem será indolente. Tanto azáfama como indolência lhe serão distantes. Ele terá de considerar a vida um meio de trabalho e organizar-se de acordo. Organizará o cuidado com a saúde, os hábitos e assim por diante, de maneira a ter como consequência uma vida harmoniosa. O sexto ponto diz respeito às aspirações humanas. O discípulo terá de examinar suas faculdades, suas capacidades e procederá de acordo com tal autoconhecimento. Procurará nada fazer que esteja além de suas forças, mas tampouco deixará de fazer o que estiver dentro das mesmas. Por outro lado, estabelecerá objetivos relacionados com os ideais, com os grandes deveres de um ser humano. Não se encaixará simplesmente sem refletir como uma roda na engrenagem humana, mas tentará compreender suas tarefas, procurando olhar além do dia a dia. Esforçar-se-á por desempenhar cada vez melhor e mais perfeitamente suas obrigações. O sétimo ponto de sua vida anímica refere-se ao esforço para aprender da vida o mais possível. Nada passará pelo discípulo sem que lhe dê motivo para acumular experiências que sejam úteis para a vida. Se, por acaso, ele fez algo de maneira incorreta ou imperfeita, isso será motivo para mais tarde fazer algo semelhante de forma correta ou perfeita. Ao olhar os outros em ação, ele os observará para uma finalidade semelhante. Procurará acumular um rico tesouro de experiências e sempre consultá-lo cuidadosamente. Nada fará sem remontar a vivências que lhe possam servir de ajuda em suas decisões e ações. O oitavo ponto, finalmente, é o seguinte: o discípulo deve lançar, de vez em quando, um olhar ao seu interior. Ele terá de aprofundar-se em si próprio, terá de autoanalisar-se, formar e examinar seus princípios de vida, percorrer mentalmente seus conhecimentos, ponderar seus deveres, meditar sobre o conteúdo e objetivo da vida e assim por diante. Todos esses assuntos já foram abordados nos capítulos precedentes. Estão sendo aqui citados apenas com vistas ao desenvolvimento da flor de loto de 16 pétalas. Por meio de seu exercício, esta se tornará sempre mais e mais perfeita. Pois desses exercícios depende o desenvolvimento do dom da clarividência. Quanto mais, por exemplo, o que um indivíduo pensa e fala sintoniza com os acontecimentos do mundo exterior, mais rapidamente esse dom se desenvolverá. Quem pensa ou fala algo inverídico mata algo no germe da flor de loto de 16 pétalas. Veracidade, sinceridade, honestidade são, com respeito a isto, forças construtivas. Mentiras, falsidade e deslealdade são forças destrutivas. E o discípulo deverá saber que, nesse sentido, o que importa não é apenas a boa intenção, mas a verdadeira ação. Se eu penso ou digo algo que não corresponde à realidade, estou destruindo algo em meu órgão sensorial espiritual, mesmo acreditando possuir suficiente razão para isso, por melhor que seja. É como no caso da criança que se queima quando põe a mão no fogo, ainda que isto ocorra por ignorância. A organização dos processos anímicos abordados, na direção caracterizada, fará com que a flor de loto de 16 pétalas resplandeça em cores maravilhosas e lhe proporcionará um movimento regular. Todavia,
Deve-se atentar para o facto de que o dom clarividente descrito não poderá surgir antes de se ter alcançado um determinado grau no desenvolvimento da alma. Enquanto ainda for custoso conduzir a vida nessa direção, esse dom não se apresentará. Enquanto o indivíduo ainda tiver de dedicar especial atenção aos processos descritos, não estará maduro. Somente quando houver atingido o ponto em que a maneira de viver indicada se transformar em hábito, como o ser humano comum tem o seu, só então se apresentarão os primeiros vestígios da clarividência. Nessa altura, as coisas não mais poderão ser penosas, mas deverão ter se tornado um modo de vida habitual. Não deverá ser preciso constantemente observar-se, exercitar-se para viver assim. Tudo deverá ter se tornado hábito. Existem certas instruções que levam de uma outra maneira a flor de loto de 16 pétalas ao desenvolvimento. Todas essas instruções a verdadeira ciência do oculto rejeita, pois conduzem à destruição da saúde corpórea e à deterioração moral. São mais fáceis de executar do que o oposto. Este último é demorado e penoso, mas conduzirá a um fim seguro, e não pode senão ter o efeito de fortalecer moralmente. A estruturação deformada de uma flor de loto tem como consequência não só ilusões e representações fantásticas, no caso de surgir certo dom clarividente, mas também aberrações e inconstância na vida comum. Por meio de tal formação é possível a pessoa tornar-se tímida, invejosa, vaidosa, arrogante, teimosa e assim por diante, enquanto anteriormente não possuía todas essas características. Foi dito que 8 das 16 pétalas da flor de loto já existiam desenvolvidas em tempos remotos do passado e que, de novo, surgirão espontaneamente no decurso da disciplina do oculto. Nos esforços do discípulo, é preciso dedicar todos os cuidados às outras 8 pétalas. Na prática incorreta da disciplina, facilmente surgirão apenas as 8 anteriormente desenvolvidas, permanecendo atrofiadas as novas que se deveriam formar. Este, notadamente, será o caso quando na disciplina não for dada suficiente atenção ao pensar lógico e sensato. É de suma importância que o discípulo seja um indivíduo acessível, de pensamentos claros. E de importância maior será seu empenho pela maior clareza possível no falar. Pessoas que começam a vislumbrar alguma coisa do suprassensorial frequentemente se tornam loquazes a respeito, retardando, assim, sua evolução correta. Quanto menos se falar dessas coisas, melhor será. Só quem avançou até um certo grau de clareza deveria falar dela. No início do ensino, via de regra os discípulos espantam-se com a pouca curiosidade que o mestre mostra perante os relatos de suas vivências. O melhor seria, pois, que silenciassem totalmente com relação a elas e que não quisessem discutir sobre outra coisa senão quão bem ou mal estão conseguindo executar seus exercícios ou seguir as instruções. Pois o mestre dispõe, para julgar os progressos, de fontes completamente diversas de seus relatos diversos. As 8 pétalas em questão, da flor de loto de 16 pétalas, tornam-se, por meio de tais relatos, sempre um pouco endurecidas, enquanto deveriam ser conservadas macias e flexíveis. A título de elucidação será citado um exemplo. Para ficar bem claro, esse exemplo será tirado da vida comum e não da suprassensorial. Suponhamos que eu escute uma notícia e, imediatamente, forme sobre ela um juízo. Pouco tempo depois, recebo outra notícia sobre o mesmo assunto, a qual não coincide com a primeira. Assim sendo, serei obrigado a refazer o juízo já feito anteriormente. A consequência disso é uma influência desfavorável sobre minha flor de loto de 16 pétalas. A coisa teria sido completamente diferente se, de início, eu houvesse refreado meu julgamento, se, em relação ao assunto todo, houvesse silenciado interiormente em pensamentos e exteriormente em palavras, até que tivesse referências bem seguras para meu juízo.
Cautela em formar e expressar juízos tornar-se-á pouco a pouco uma qualificação especial do discípulo. Em compensação, crescerá sua sensibilidade a impressões e experiências que, em silêncio, ele deixará desfilar à sua frente a fim de criar tantas referências quanto possível para quando tiver de julgar. São vermelho-azuladas e vermelho-rosadas as nuances que, nas pétalas da flor de loto, surgirão através dessa prudência, enquanto em caso contrário surgem nuances vermelho escuro e cor de laranja. De forma semelhante à da de 16 pétalas se estruturará também a flor de loto de 12 pétalas na proximidade do coração. Também dela metade das pétalas já existia num estado evolutivo passado do ser humano e estava em atividade. Essas 6 pétalas, portanto, não precisam ser especialmente formadas na disciplina do oculto, elas surgirão por si e começarão a girar, ao se trabalhar nas outras 6. Novamente o indivíduo terá, a fim de favorecer esse desenvolvimento, de dar a certas atividades anímicas uma determinada direção de maneira consciente. É preciso ter em mente que as percepções de cada sentido espiritual ou anímico possuem caráter diferente. A flor de loto com 12 pétalas transmite uma percepção diferente da de 16 pétalas. Esta última percebe figuras. A espécie de pensamentos que uma alma nutre, as leis por meio das quais se processa um fenômeno da natureza, apresentar-se-ão em figuras à flor de loto de 16 pétalas. Mas não são figuras rígidas, imóveis, e sim formas móveis, cheias de vida. O clarividente, no qual esse sentido se desenvolveu, é capaz de indicar, para cada modo de pensar, para cada lei da natureza, uma forma em que se exprime. Um pensamento de rancor, por exemplo, revestir-se-á com uma figura pontiaguda, semelhante à flecha. Um pensamento benévolo muitas vezes terá a figura de uma flor desabrochando, e assim por diante. Pensamentos precisos, significantes, possuem contornos regulares, simétricos. Os de conceitos pouco claros são de contornos encrespados. Percepções totalmente diferentes surgirão através da flor de 12 pétalas. É possível caracterizar aproximadamente a espécie dessas percepções, denominando-as calor anímico e frio anímico. Um clarividente dotado desse sentido sentirá, nas figuras que percebe através da flor de loto de 16 pétalas, emanar tal calor ou frio anímicos. Imagine-se, hipoteticamente, que um clarividente só tenha desenvolvido a flor de loto de 16 pétalas, mas não a de 12 pétalas. Então, no caso de um pensamento benévolo, somente visualizaria a figura supradescrita. Um outro, que tenha desenvolvido os 2 sentidos, perceberá ainda aquela emanação desse pensamento, a qual só se pode denominar calor anímico. Diga-se de passagem que, na disciplina do oculto, jamais um sentido é desenvolvido sem o outro, de forma que o acima mencionado só deverá ser considerado como hipótese para esclarecimento. Ao clarividente também se descerra, através da formação da flor de loto de 12 pétalas, uma profunda compreensão para com fenômenos da natureza. Tudo que está baseado num crescer e desenvolver emana calor anímico. O que é conceituado em definhar, destruir e declinar surge com o caráter do frio anímico. O desenvolvimento desses sentidos será favorecido da seguinte forma. A primeira coisa que o discípulo terá de observar com relação a isso é a submissão a regras, do curso de seus pensamentos, o assim chamado controle de pensamentos. Assim como a flor de loto de 16 pétalas é desenvolvida por meio de verdadeiros e significantes pensamentos, assim a de 12 pétalas o é por meio do domínio interior do curso do pensamento. Pensamentos não concatenados, não juntados de maneira coerente e lógica, mas puramente ao acaso, deterioram a forma dessa flor de loto. Quanto mais um pensamento resultar do outro, quanto mais for evitado tudo que seja lógico, tanto mais esse órgão sensorial receberá a forma que lhe corresponde.
Se o discípulo ouvir pensamentos ilógicos, deverá imediatamente fazer a forma correta percorrer-lhe a cabeça. Não deverá retirar-se insensivelmente de um meio ambiente porventura ilógico, visando a favorecer sua evolução. Também não deverá sentir o ímpeto de corrigir imediatamente tudo que seja ilógico em seu meio ambiente. Irá, muito mais, no silêncio de seu íntimo, levar a um sentido lógico e coerente os pensamentos que sobre ele se precipitam vindos de fora. E se esforçará por manter esse sentido em todos os seus próprios pensamentos. O segundo ponto consiste em levar idêntica sequência lógica às suas ações, controle das ações. Toda instabilidade e desarmonia no agir levará a flor de loto em questão a deteriorar-se. Se o discípulo fez algo, terá então de orientar sua ação subsequente de acordo, para que esta siga a primeira de maneira lógica. Quem atua hoje numa orientação diferente da de ontem jamais desenvolverá um sentido caracterizado. O terceiro ponto consiste na educação para a perseverança. O discípulo não permitirá que uma outra influência o desvie de um objetivo que colocou para si, enquanto considerar esse objetivo correto. Obstáculos ser-lhe-ão um desafio para superar, e não motivos de impedimento. O quarto consiste na tolerância perante seres humanos, outros seres e também factos. O discípulo deverá reprimir toda crítica supérflua frente à imperfeição, maldade e ruindade, e deverá, muito mais, tentar compreender tudo o que se lhe acerca. Assim como o sol não nega a sua luz ao ruim e ao mal, tampouco ele lhes negará seu compreensível interesse. Ao se defrontar com uma adversidade qualquer, o discípulo não incorrerá em julgamentos depreciativos, mas suportará o necessário e tentará, dentro dos limites de suas forças, inverter o caso para o bem. Ele não só considerará outras opiniões a partir de seu ponto de vista, mas procurará imaginar-se na situação do outro. O quinto consiste na imparcialidade perante os aspectos da vida. Com respeito a isto, fala-se também da fé ou confiança. O discípulo se defrontará com cada indivíduo, com cada ser, imbuído dessa confiança. E se impregnará com essa confiança em suas ações. Jamais dirá a si mesmo, ao lhe ser relatado algo, não acredito nisso por contrariar a opinião que tive até agora. Ele deverá, ao invés, a cada momento estar pronto a submeter sua opinião e seu parecer a um novo exame e rectificá-los. Terá de manter-se sempre sensível a tudo que lhe veio ao encontro, confiando na eficiência daquilo que empreender. Pusilanimidade e cepticismo serão por ele banidos de seu ser. Se tiver um desígnio, ele também terá fé na força desse desígnio. Centenas de insucessos não lhe podem tirar essa fé. Trata-se daquela fé capaz de mover montanhas. O sexto consiste na aquisição de um certo equilíbrio de vida, equanimidade. O discípulo terá de esforçar-se por manter sua disposição uniforme, mesmo que seja atingido por dor ou por alegria. Terá de desacostumar-se de oscilar entre o sétimo céu do regozijo e as profundezas do desespero. A desgraça e o perigo encontrá-lo-ão tão preparado como a sorte e o progresso. Os leitores de textos científicos espirituais encontrarão exposto enumerado nas assim chamadas 6 qualidades que deverá desenvolver-se quem aspira à iniciação. Aqui se pretende demonstrar sua associação com o sentido anímico denominado flor de loto de 12 pétalas. A disciplina do oculto consegue novamente dar instruções especiais que levam à maturação dessa flor de loto. Sendo que também aqui a estruturação da forma regular desse órgão sensorial depende do desenvolvimento das qualidades enumeradas. Se esse desenvolvimento for descuidado, esse órgão se estruturará no sentido de uma desfiguração. E, por esse intermédio, na formação de um certo dom clarividente nesse sentido, as qualidades citadas podem voltar-se para o que é mal, em lugar do bom. O indivíduo poderá tornar-se particularmente intolerante, pusilânime, negativo, em relação ao seu ambiente. Poderá, por exemplo,
adquirir uma percepção para os sentimentos de outras almas e, por causa disso, fugir delas ou odiá-las. Pode até chegar ao ponto de, em decorrência da frieza de alma que o invade quando opiniões lhe são contrárias, não poder escutar ou comportar-se de maneira repulsiva. Se, ao todo acima exposto, ainda for adicionada a observação de certos preceitos que o discípulo só pode receber do instrutor verbalmente, processar-se-á então uma adequada aceleração no desenvolvimento da flor de loto. As instruções dadas aqui levam, de facto, inteiramente a verdadeira disciplina do oculto. Também para quem não quer ou não pode passar pela disciplina do oculto, será útil a disposição da vida nessa direção. Pois de qualquer forma se apresentará um efeito sobre o organismo anímico, ainda que mais lentamente. E, para o discípulo, a observação destes princípios é imprescindível. Se ele tentasse um aprendizado sem observar os mesmos, só poderia penetrar nos mundos superiores com uma vista mental deficiente, e, ao invés de reconhecer a verdade, somente estaria sujeito a enganos e ilusões. De certa maneira, ele se tornaria clarividente, mas, no fundo, susceptível a uma maior cegueira do que antes. Ora, anteriormente ele ao menos se postava firme dentro do mundo sensorial, tendo neste um certo apoio, mas agora enxergará por trás do mundo sensorial, ficando desnorteado nele, antes de ter fincado pé firme nos mundos superiores. E a essa altura talvez nem mais lhe seja possível discernir verdade de ilusão, vindo a perder toda orientação na vida. É precisamente por esta razão que paciência é tão necessária nessas coisas. Tem-se sempre de levar em consideração que a ciência do oculto não pode adiantar-se em suas instruções para além da integral acessibilidade a um desenvolvimento regular das flores de loto. Plasmar-se-iam verdadeiras desfigurações dessas flores se elas fossem conduzidas à maturidade antes de ter calmamente atingido a forma que lhes compete. Pois as instruções especiais da ciência oculta causam amadurecer, mas a forma lhes é proporcionada por meio do modo de vida descrito. De natureza especialmente subtil é o cultivo da alma necessário ao desenvolvimento da flor de loto de 10 pétalas. Pois aqui se trata de aprender a dominar, de forma consciente, as próprias impressões sensoriais. Para o candidato à clarividência, isto é especialmente necessário. Somente através disso ele será capaz de evitar uma fonte de inúmeras ilusões e arbitrariedades espirituais. Geralmente o indivíduo não se dá conta de quais coisas estão dominando suas ideias, suas recordações, e através de que elas são provocadas. Suponha-se o seguinte caso: alguém viaja de trem. Está compenetrado em seus pensamentos. Repentinamente, seu pensamento toma uma direção completamente diferente. Ele se recorda de uma vivência que teve anos atrás e entretê-se com seus pensamentos atuais. Nem se apercebeu, no momento, de que sua vista esteve dirigida para fora da janela e seu olhar captou uma pessoa possuindo traços semelhantes aos de uma outra, envolvida na vivência recordada. Não tem consciência do que viu, mas apenas do efeito, acreditando assim que o assunto lhe tenha ocorrido espontaneamente. Quanto, na vida, acontece dessa maneira. Quantas coisas que experimentamos e lemos interferem em nossa vida sem trazermos a relação à consciência. Alguém, por exemplo, não suporta uma certa cor, não sabe que esse facto está relacionado a um professor que o atormentou muitos anos atrás e que usava uma roupa dessa cor. Inúmeras ilusões repousam em tais associações. Muitas coisas se gravam na alma, sem ser incorporadas também à consciência. Poderá apresentar-se o seguinte caso: alguém lê num jornal a notícia da morte de uma pessoa conhecida. E agora afirma com convicção ter tido ontem um pressentimento desse caso de falecimento, ainda que nada tivesse ouvido ou visto que pudesse levá-lo a esse pensamento. Com efeito, como que espontaneamente lhe aflorou ontem o pensamento de que a referida pessoa iria morrer. Apenas ele não atentou para um detalhe:
Algumas horas antes de lhe haver surgido ontem esse pensamento, estivera visitando um conhecido. Em cima da mesa estava um jornal. Ele não o leu. Mas ainda assim seu olhar pousou, inconscientemente, na manchete da grave enfermidade da pessoa em questão. Ele não se conscientizou dessa impressão. Mas o efeito era o pressentimento. Ao se refletir sobre essas coisas, é possível avaliar o tipo de fonte de ilusões e quimeras que se situa em tais condições. E essa fonte terá de ser obstruída por quem deseja desenvolver sua flor de loto de 10 pétalas. Ora, por meio dessa flor de loto pode-se perceber faculdades profundamente ocultas em almas. Contudo, a verdade em tais percepções somente será digna de crédito se a pessoa se houver livrado integralmente das ilusões caracterizadas. Para esse fim, será necessário que nos tornemos senhores daquilo que atua em nós a partir do mundo exterior. Teremos de chegar ao ponto de realmente não mais acolher impressões que não se queiram acolher. Tal faculdade poderá ser desenvolvida unicamente mediante uma intensa vida interior. Temos de obter a vontade de só deixar actuar sobre nós as coisas para as quais voltamos nossa atenção, e de realmente nos livrarmos de impressões às quais não nos voltamos voluntariamente. O que vemos devemos querer ver, e aquilo a que não voltamos atenção alguma efetivamente terá de inexistir para nós. Quanto mais intenso e enérgico se tornar o trabalho interior da alma, tanto mais se alcançará nesse particular. O discípulo terá de evitar todo o olhar e ouvir irrefletidos. Para ele há de existir unicamente aquilo a que dirigir o ouvido e olhar. Ele terá de exercitar-se nisso a ponto de, no meio do maior tumulto, não precisar ouvir nada quando não quiser ouvir, e terá de fazer com que seu olho se torne insensível a coisas para as quais não olhou especialmente. Deverá estar como que envolto por uma couraça anímica para todas as impressões inconscientes. Nesse sentido ele terá de dedicar especiais cuidados à vida dos pensamentos. Determinará um pensamento e tentará apenas seguir pensando que, bem conscientemente e em plena liberdade, for capaz de associar esse pensamento. Rejeitará quaisquer divagações. Se quiser pôr o pensamento em relação com qualquer outro, ponderará cuidadosamente em que ponto esse outro se lhe aproximou. Irá ainda mais longe. Se, por exemplo, tiver uma determinada antipatia em relação a alguma coisa, empenhar-se-á em combatê-la e procurará estabelecer uma relação consciente com a respectiva coisa. Dessa maneira se misturarão cada vez menos elementos inconscientes em sua vida anímica. Somente sob tal rigorosa autodisciplina a flor de loto de 10 pétalas atingirá a configuração que deveria ter. A vida anímica do discípulo terá de tornar-se uma vida permeada de atenção, e ele terá de saber manter-se realmente afastado daquilo a que não deseja ou não deve dedicar atenção. Se tal autodisciplina se acrescentar uma meditação que corresponda aos ensinamentos da ciência oculta, a flor de loto situada na região da cavidade do estômago entrará no processo correto de amadurecimento, e aquilo que através dos órgãos sensoriais acima descritos apenas tinha forma e calor receberá luz e cor espirituais. E dessa forma se desvendarão, por exemplo, talentos e faculdades de almas, forças e qualidades ocultas na natureza. A aura colorida dos seres vivificados tornar-se-á, assim, visível. Aquilo que nos circunda anuncia, assim, suas qualidades anímicas. Admitimos que se exijam, precisamente no desenvolvimento nesse campo, os maiores cuidados, pois aqui a interferência de recordações inconscientes é desmedidamente ativa. Se este não fosse o caso, muitas pessoas possuiriam o sentido aqui em questão, pois ele se manifesta quase imediatamente quando a pessoa tem as impressões de seus sentidos real e integralmente em seu poder, a ponto de só estarem ainda sujeitos à sua atenção ou desatenção. Só enquanto o poder dos sentidos exteriores mantém esse sentido anímico abafado ou surdo é que este permanece inativo. Mais difícil que o desenvolvimento da flor de loto descrita é o da flor de 6 pétalas,
situada no centro do corpo. É que para esse desenvolvimento terá de ser aspirado o perfeito domínio do ser humano todo através da autoconsciência, de forma a nele se estabelecer uma completa harmonia entre corpo, alma e espírito. As funções do corpo, as inclinações e paixões da alma, os pensamentos e ideias do espírito deverão ser levados à absoluta unissonância. O corpo deverá ser enobrecido e purificado a tal ponto que seus órgãos não incitem a nada que não esteja a serviço da alma e do espírito. A alma não deverá ser impelida pelo corpo a apetites e paixões incompatíveis com o pensar puro e nobre. Porém, o espírito não deverá, como amos escravos com seus mandamentos e regulamentos, reinar sobre a alma, mas esta terá de obedecer aos deveres e mandamentos a partir da inclinação própria e livre. O dever não deverá pairar sobre o discípulo como algo a que ele se submete a contragosto, mas sim como algo que o mesmo realiza por amor. Uma alma livre, mantendo o equilíbrio entre sensorialidade e espiritualidade, é o que o discípulo terá de desenvolver. Ele terá de chegar ao ponto de se permitir entregar-se à sua sensorialidade porque esta se encontra purificada a ponto de ter perdido o poder de aviltá-lo. Não mais deverá ter necessidade de frear suas paixões, já que estas, por si, estão orientadas para o que é correto. Enquanto o indivíduo tiver necessidade de mortificar-se, não poderá ser discípulo em certo grau. Uma virtude a qual primeiramente terá de se obrigar ainda é sem valor para a disciplina do oculto. Enquanto ainda tivermos um apetite, este perturba o aprendizado, mesmo que se façam esforços para não lhe condescender. E tanto faz se essa cobiça pertence mais ao corpo ou mais à alma. Se alguém evita, por exemplo, um determinado estimulante, visando a purificar-se por meio da privação do prazer, isso somente o ajudará se, devido a essa abstinência, seu corpo não sofrer fadiga alguma. Se esta última ocorrer, será sinal de que o corpo cobiça o estimulante, e a abstinência não terá valor algum. Neste caso é inteiramente possível que o indivíduo tenha, primeiramente, de renunciar ao fim almejado e esperar até que condições sensoriais mais propícias se lhe apresentem, até mesmo numa outra encarnação. Uma renúncia sensata representa, em determinadas circunstâncias, um progresso muito maior do que a aspiração por alguma coisa que, sob as condições dadas, não é possível atingir. De certa forma, uma tal renúncia sensata até favorecerá o desenvolvimento em maior escala do que faria o caso contrário. Quem desenvolveu a flor de loto de 6 pétalas chegará à comunicação com seres pertencentes aos mundos superiores, porém, só quando a existência desses seres se apresentar no mundo das almas. A disciplina não recomenda um desenvolvimento dessa flor de loto antes que o discípulo tenha avançado o suficiente no caminho por meio do qual possa elevar seu espírito a um mundo ainda mais elevado. Essa entrada no mundo do espírito propriamente dito sempre deverá acompanhar a estruturação das flores de loto. De outra maneira o discípulo incorrerá em confusão e insegurança. Embora ele pudesse aprender a ver, faltar-lhe a faculdade de formar um juízo correto acerca do que foi visto. Com efeito, aquilo que se exige para a estruturação da flor de loto de 6 pétalas já encerra uma certa garantia contra a confusão e instabilidade, uma vez que dificilmente incorrerá nessa confusão alguém que tiver alcançado o perfeito equilíbrio entre sensorialidade, corpo, paixão, alma, e ideias, espírito. Ainda assim, é preciso algo mais do que essa garantia quando, por meio do desenvolvimento da flor de loto de 6 pétalas, ao indivíduo se tornam perceptíveis seres com vida e autonomia, pertencentes a um mundo inteiramente diferente daquele de seus sentidos físicos. A fim de ter segurança nesses mundos, não lhe bastará a formação das flores de loto, ele deverá ter aí, à sua disposição, órgãos ainda mais elevados. Pretende-se, agora, abordar o desenvolvimento desses órgãos mais elevados. Depois disso, também será possível considerar as outras flores de loto e outras formas de organização do corpo anímico.
A estruturação do corpo anímico, conforme acaba de ser descrito, permite ao indivíduo perceber fenômenos suprassensoriais. Quem, no entanto, quiser realmente orientar-se nesses mundos não poderá parar nesse grau de desenvolvimento. A mera mobilidade das flores de loto não é suficiente. O indivíduo deverá ser capaz de regular e governar o movimento de seus órgãos espirituais autonomamente e em plena consciência. Do contrário, viria a ser um joguete das forças